estética tem muita, muita informação que não é tão relevante, né? Mas vocês tendo aí agora essas informações, vocês vão ficando um pouco mais refinados, tá bom? Em relação a um olhar mais crítico sobre os produtos, vão começar a analisar, pegar o que vocês têm em casa, eu acho que isso é uma boa prática para quem tem interesse na área, começar a olhar o que vocês já têm, né? E começar a tentar identificar, nossa, o que será isso? Né? Pega o dicionário, lá no dicionário vocês vão encontrar ali diversos ativos, o que cada um faz, então você já vai ter um direcionamento dos produtos em si do que vocês têm em casa. Bom, trazendo já a cosmetologia aplicada à estética, que hoje é o meu direcionamento, né? Além de tudo que eu posso utilizar dentro do meu espaço, do meu consultório, eu preciso pensar no que aquele meu paciente está usando na casa dele. Quando a gente trata, né, um paciente, a gente tem que tratar ele como um todo. Não adianta eu fazer um procedimento dentro da minha clínica e mandar ele para casa sem cuidar dele em casa, né? Então, esse tratamento, ele tem que ser contínuo. Muito dos pacientes que vão até a gente num consultório, né, para quem já trabalha aí com estética, eles não fazem ideia do que eles usam, ou usam porque a blogueira X usa, ou porque viu no Google, desculpa, que é bom para uma determinada situação que eles queiram tratar. Então, é muito importante que a gente consiga orientar e direcionar o que é melhor, né, para aquele perfil de paciente. Só que aí eu já sei tudo sobre cosmético, beleza. Agora, como que eu sei que aquilo é bom para o meu paciente? Bom, eu preciso entender da pele, eu preciso entender como que o meu organismo funciona, o que acontece com a minha pele, até mesmo para formular. Uma coisa que eu vejo muito, que eu vi muito até de amigos, né, de parceiros aí de trajetória, é que eles não entendem muito de pele. E aí, como que eu vou desenvolver algo para ser utilizado na pele se eu não conheço? Eu vou falar de veículos mais para frente, e quando a gente fala de veículo, eu tenho que pensar que esse veículo ele tem que ser um facilitador, né? Ele tem que levar o meu produto aonde eu quero. Mas aonde eu quero ir, né? Eu não sei, eu não conheço pele. Então, um bom formulador, um bom profissional cosmetólogo, ele precisa, não é uma coisa assim, se quiser, não. Ele precisa conhecer pele, tecido, absorção, como que eu entrego, né, aqueles vários ativos, né, que eu desenvolvi ali, que eu criei a minha fórmula, como que eu levo na camada que eu quero trabalhar? Isso é uma coisa também muito importante. Eu preciso entender onde está cada coisa. Se eu quero estimular colágeno, em qual região que eu tenho que trabalhar? Se eu quero tratar um processo inflamatório, no caso de uma rosácea, de uma dermatite mais agressiva, o que eu vou fazer, né? Se é um processo que eu posso cuidar ou eu tenho que encaminhar para o médico? Porque a gente não pode ultrapassar algumas determinadas camadas da pele quando se trata de tratamento, quando se fala de tratamento, né? A gente tem até um limite para trabalhar, a gente tem um parâmetro. A partir daquilo ali é doença e a gente precisa encaminhar para o médico, tá? Outra coisa, temos que pensar, e eu sei que é muito difícil, porque existe muita resistência, mas a gente tem que pensar num trabalho em equipe. Tem coisas que cabe a você, doutor farmacêutico, mas tem coisas que não cabe. Tem coisas que só um dentista pode tratar, só um dermatologista vai poder tratar, né? É óbvio que a gente hoje tem um conhecimento muito avançado, né? Porque nós estudamos, nos desenvolvemos, tínhamos em curso, mas profissionalmente falando, tem coisas que são até antiéticas, sabe? A gente ir lá e querer fazer. Então, o meu conselho hoje
pessoal e que dá muito certo, pelo menos dá muito certo para mim e para outros profissionais que são amigos meus, é fazer parcerias, sabe? O que cabe a você, trate com excelência, mas o que não cabe, encaminhe para um parceiro seu, né? Quando a gente fala de ter aí um tratamento multidisciplinar, é exatamente isso. É a gente pegar o que tem de melhor e entregar para o paciente, tá? Então, não deixe o seu paciente sair lá da sua clínica, do seu espaço de atendimento, sem uma solução. Mesmo que não seja você a entregar o resultado, mas você vai entregar a solução, mesmo que seja encaminhá-lo, né, para um tratamento com outro profissional. Não se sinta incapaz. Eu vi assim, eu posso tratar. A gente pode, às vezes, né? Às vezes a gente tem conhecimento para aquilo, mas não é ético, não nos cabe, então não devemos fazer, tá? O que a gente pode fazer, a gente vai se dedicar e fazer. Até para a gente se prevenir. A estética tem sido tão bacana para a nossa área, sabe? Eu vejo que tem aí um avanço profissional, é muito difícil a gente ter esse reconhecimento, e o próprio CRF vem brigando para que a gente tenha aí uma estabilidade dentro da área farmacêutica, uma questão, né, financeira. Então, a estética, ela traz essa possibilidade de novos parâmetros financeiros para a vida do profissional. Você pode mudar de vida dentro da área da estética. Eu posso falar isso com propriedade, né? Quem me conhece sabe quantas mudanças eu já passei na vida e quantas ainda vou passar por conta da estética. Então, eu quero que vocês olhem para a estética hoje como uma das possibilidades que existe dentro da farmácia, tá? E a cosmetologia aplicada à estética hoje é algo muito mais avançado. Existem, né, muitas tecnologias que envolvem produto. Eu não falo de equipamento, eu falo de produtos já com tecnologias avançadas, que a gente entrega resultados, assim, de uma eficácia que parece que foi feito com uma agulha ou com cânula, né? Vamos dizer assim, um processo mais invasivo. Então, o que eu tenho a dizer para vocês a respeito dessa prática na estética é que, se você não conhece, tira um tempinho, vai buscar informação. É um campo muito agradável de se trabalhar. Eu sou apaixonada e sou suspeita para falar, porque eu amo mudar vidas. Eu amo mudar perspectivas de vida. Eu tenho meu olhar e eu gosto de contaminar essas pessoas com o meu olhar, sabe? Da gente ver novas possibilidades. Então, pessoas que às vezes chegam para a gente tristes, desanimadas, que não alcançou ali um resultado, que não conseguiu fazer o tratamento que esperava, e eu, por ser um mediador disso, poder entregar esse resultado, assim, para mim não tem satisfação maior. Então, eu me sinto hoje realizada e espero que vocês, né, que tenham aí a visão dentro da área da estética já, se sintam assim também, tá? Realizados dentro dessa modalidade da farmácia. Bom, Gisele, Oi. oi, dá licença, bom dia, eu Bom sou o dia. Alessandro. Primeiramente, te parabenizo, tá? Pela Muito condução da obrigada. aula, que tá muito boa, realmente, tá bom? Deixa eu abrir aqui E só para eu te ver, Alessandro, porque eu detesto falar, eu me sinto falando sozinha. Pode eu tô, falar. a gente só tá com uma dúvida, eu acredito que seja até de outros colegas também, é, para nós termos um parâmetro de da quantidade dos parabenos, dos sulfatos, do triclosan, do alumínio, né? O que a gente pode usar como referência para um mínimo aceitável na hora de adquirir ou manipular algum produto desse aqui. Isso vai depender muito da fórmula, né? Porque, assim, cada produto ele tem uma indicação. Por exemplo, eu tenho um bactericida, né, como triclosan. Quanto de bactericida eu preciso utilizar, né, naquela fórmula, para poder ter uma efetividade? Então, assim, dependendo dos outros agentes, não tem bem como eu te falar um parâmetro assim de concentração, vai depender da fórmula. A gente pode buscar alguma fórmula e falar sobre ela. Eu acho que eu devo ter alguma coisa aqui
e a gente pode discutir, tá? Ah, Mas tá bom. vai depender muito da forma do que vai ter. Mas são concentrações baixas, assim, não vai ter ali porcentagens muito altas, né? Como a gente vê de outras substâncias. E Entendi. Mas assim, o ideal seria, então, não ter o esses... ideal, aí eu vou de forma pessoal, o ideal, o maravilhoso, o melhor dos mundos é que não tenha. Entendi. Só que, infelizmente, alguns produtos vão ter, né? Existe, é o que eu falei, é o mal necessário para algumas coisas. Quando você começa a se identificar com alguns produtos, se conhecer alguns produtos, você começa a direcionar o seu gosto também. Produtos que são veganos, por exemplo, você está direcionando. Então, quando você decide usar um produto sem parabeno, você começa a mudar a sua percepção. Porque quando você pega um produto acabado, né, final, com parabeno, sem parabeno, você pode sentir diferença. Foi o que eu falei a respeito dos shampoos, por exemplo. Quando eu pego lá um shampoo com lauril e um shampoo sem lauril, é muito diferente. Então, quando você muda essa percepção, que se torna aceitável para você como... Aí eu estou falando como consumidor, tá? Entendi. Você, como consumidor, passa a aceitar que o lauril não é muito interessante para minha fibra capilar, porque ele causa um dano, né, para minha fibra capilar, eu não vou utilizar. Mas eu sei que quando eu passar o sem lauril, eu vou sentir que a sensação é que não lavou mesmo o cabelo. Eu tive por muito tempo essa sensação, tá? Entendi. Até eu me adaptar. Então, ele vai trazer sensoriais diferentes para o teu produto. Tirando alguns, por exemplo, formol. O formol é uma coisa que eu não utilizaria nunca em nada, sabe? Até por conta dele ser cancerígeno, sabe? Então, Uhum. se você puder abrir mão, abra mão, como consumidor falando, sabe? Uhum. Quando você for lá, ler os rótulos, abra mão, não utilize. Porém, muitas vezes acontece de ser necessário estar lá na fórmula, numa determinada fórmula, e a gente precisaria verificar só se a concentração está baixinha. Em produtos prontos da indústria, isso vai ser muito difícil, tá? De você conseguir verificar. Então, o ideal, né? E quando eu falo ideal, é ideia, o legal, bacana, que passa aqui, né, sobre o campo imaginário, é que não utilize. Entendi. Se Tá puder, ótimo. Obrigado, Gisele. mude sua percepção que vai ser legal. Tá ok. Obrigado, tá? Nada, mas... Bom, voltando, falando sobre a pele, né? A pele é o maior órgão que nós temos, né? Pensando na complexidade da pele, até pelo seu tamanho e extensão, olha quantas coisas que não existem, né? No que compõe a pele. Bom, a primeira função da pele, da nossa pele, é essa barreira de proteção. Na pele, a gente tem ali todo um bloqueio de invasões, né? Seria de invasões mesmo externas com o nosso organismo, com os nossos órgãos internos. Então, a pele é o primeiro impacto. Ele está em contato com tudo o que acontece aqui fora. Por isso que todo cuidado começa com a pele. E quanto mais cedo a gente se preocupar em cuidar em determinadas situações, né, melhor ainda. Manter essa pele limpa. Eu acredito aqui, porque da minha percepção também, né, quando eu pergunto e recebo pacientes para serem tratados. Geralmente, a pessoa vai procurar um cuidado quando existe um problema, né? Eu vou tratar a minha pele porque eu identifiquei um problema. Eu identifiquei uma ruga, ou eu identifiquei uma acne, uma mancha. Então, assim, tudo isso está suscetível ao ser humano. Você pode passar por isso como qualquer outra pessoa, a ter uma acne, a ter uma mancha. Ah, minha pele é linda. Hoje, pode ser que amanhã mude, porque a pele, ela é como se fosse, além da proteção, é um efeito resposta. Tudo que acontece no seu organismo,
ele vai ser evidencializado na pele. Você acha que não, mas, por exemplo, quem tem problemas autoimunes, como a psoríase, como eu relatei anteriormente, que eu tenho, e hoje muito bem já falado, né? Acredito que tem muito ainda para avançar, mas a psoríase, na época que eu descobri, não se tinha pessoas com conhecimento para falar de psoríase, né? Então, isso é o meu organismo dando uma resposta na qual eu consigo visualizar na pele. Isso é muito comum, pessoas que têm problemas de pele vão tratando pele e a coisa nunca melhora. Por quê? Porque o problema não está ali localizado na pele. Ele está em alguma outra área do seu organismo que precisa ser tratada também como ponto de partida, tá? Então, assim, a pele, além de tudo, ela responde ao nosso sistema imune, a tudo que acontece no nosso organismo, além de fazer a proteção. E aí nós temos essa pele dividida, tá? Aqui na imagem, você vê que é uma foto, né, bem grande, onde mostra, né, uma imagem bem detalhada, porém é muito fininha. Se você for pegar, eu fiz um curso, né, um cadáver fresco. Quem for para essa área, eu super indico que faça, porque você não entende absolutamente nada até você ver, né? Quando eu fui entender o que era uma pele, gente, é surreal, assim. Você ter esse mundo em apenas uma folha de papel. A nossa pele é uma folha de papel, tá? Quando você pega ali, que você desseca, que você vê um pedacinho da pele, você fala, gente, não é possível que tenha tanta coisa aqui. E tem. Então, nessa divisão de pele, aqui nessa imagem, como vocês conseguem ver, nós temos a epiderme, a derme e a hipoderme, tá? A epiderme é onde se localizam ali os poros, os pelos, é aquela camada superficial, é aquela que a gente consegue visualizar, tá? Essa camadinha externa. Então, ali nós temos a queratina, né? Aquela camada queratinizada, mais espessa, e as terminações nervosas. Por isso que quando a gente tem alguma microfone aberto. Quando a gente passa por algum nervoso, alguma coisa, né? A nossa pele arrepia. Por quê? Porque as terminações nervosas, elas estão presentes ali na epiderme. Então, a gente consegue visualizar uma reação das terminações nervosas diretamente na pele, né? Ver o pelo arrepiar todinho no braço, né? Então, é isso que acontece, por conta dessas terminações nervosas que ficam localizadas ali na epiderme. Aí nós temos a derme, onde ficam ali as glândulas sudoríparas, as sebáceas também, né, que são células de irrigação de gordura, músculo eretor, que é onde eleva, né, faz essa movimentação do pelo. O pelo é como se fosse um radar, né? Ele identifica, né, ele reage a essas terminações nervosas da epiderme, por conta do folículo piloso, desse músculo. Então, melhor ainda. Tem um microfonezinho aberto. Oi? Papel. Ah, tá aí. Dá uma olhadinha pra mim, se a escada tá ali na escada. Se a escada tá na Pô, escada. na escada. Hoje, Poderia só desligar o microfone, por favor? Obrigada, amor. E aí nós temos ali na derme esse músculo eretor que faz com que a gente tenha essa reação do nosso pelo, tá? Que também é uma proteção. Hoje a gente tem o hábito, né, até por conta de higiene, fazer depilação, a laser, enfim, mas o nosso pelo, ele é uma proteção também, até por conta dos nossos poros, que ficam próximos daquela região. Nós vamos falar dos poros. Os poros, ele é um canal de entrada. Só um minutinho, gente. Deixa eu ver se eu Doutora, chama a Daniela, porque ela não percebeu ainda que o microfone está ligado. Eu desativei aqui o microfone. Consegui. E aí, dentro dessa... a respeito do pelo, né, que eu estava falando? Então, aí nós temos ali, a gente faz essa remoção dos pelos
E aí a gente tira mais uma barreira de proteção. Então, os nossos poros, eles ficam expostos, suscetíveis, né, ao ambiente externo, a toda uma contaminação externa, poluição. Então, acaba que a gente fica mais suscetível a outros problemas de saúde quando a gente faz a remoção dos pelos. Óbvio que por uma questão de higiene, né, a gente precisa fazer ali um controle de toda a região do corpo, mas tem que ser de forma muito cautelosa. O pelo em si é necessário, tá? E nós temos a hipoderme, onde ali nós temos a parte vascular, né? Veias, artérias e o tecido adiposo, né? Que é aquela camada de gordura, né? Bem, fica ali os coxins bem organizados, vamos dizer assim, na hipoderme. Gisele, Oi. uma dúvida, por favor. Eu já ouvi dizer, não sei a veracidade disso, que tem uma agressão, né? Eu acho que até é meio óbvio, mas uma agressão à pele quando você faz alguma depilação a laser, isso danifica? A qualquer tipo de depilação, ela vai te causar uma agressão. A nossa camada superficial, ela é feita de célula morta, tá? A gente vai falar sobre isso também. Tudo que está aqui, ela é como se fosse um espessamento, né, de células mortas. É legal que a gente remova? Porque essa renovação ela tem que ser constante. A gente faz isso de forma natural, e eu vou falar isso também, porque é uma renovação celular natural nossa, do nosso organismo. Mas quando a gente começa a acelerar, por exemplo, quem faz depilação com lâmina, sabe que a gente faz isso numa determinada frequência. Imagina, sei lá, a cada 2 vezes na semana, vamos dizer assim, não sei, que eu não faço, mas eu não utilizo lâmina, mas quando eu passo a lâmina, eu estou removendo, além do pelo, essa camada que precisa passar pela renovação. Então, eu acelero demais esse processo de renovação, podendo criar, né, condicionar ali um desequilíbrio desse processo. Então, eu posso trazer ali células sem qualidade. Por quê? Porque elas não tiveram tempo para passar pelo processo de maturação, porque isso tem um tempo, né? A nossa pele, esse processo que eu vou falar, ele acontece com uma média facial de 21 dias a 25 dias. Então, se eu fico lá 2 vezes por semana passando uma lâmina, eu tendo a acelerar esse processo. Então, eu estou causando um dano à minha pele, além de remover, porque o pelo, que eu já removo o pelo, causa um dano, porque eu deixei aquela minha pele exposta. E eu causo um novo dano, que é esse aceleramento, né, do processo de renovação celular, que não é interessante em determinadas situações, e não dessa forma. Em relação ao laser, pensa comigo, eu vou lá no bulbo, lá dentro do bulbo, e mato a raiz, onde nasce aquele pelo, né? Eu vou matar aquela raiz praticamente, eu vou eliminar. Então, quando eu faço isso, eu jogo um jato de luz lá dentro muito potente. Então, eu causo, muitas das vezes, uma atrofia aquele músculo eretor, né? E naquela produção. Então, causei a atrofia, não nasce mais pelo. Alguns pelos retornam por questões hormonais, que vão fazendo estímulos e volta a nascer, né? Outros não voltam a nascer mais. Então, assim, toda e qualquer agressão para depilação, para remoção de pelo, ela tende a causar um dano, tá? E além de tudo, o laser, ele pode manchar. Então, se você não utilizar um laser adequado, né, numa potência adequada, você pode causar uma mancha. Por quê? A gente vai falar sobre isso também. Eu causo ali um processo acelerado de renovação celular, e se eu tiver tendência
a manchar, a produzir mais melanina, eu posso fazer isso de forma mais acelerada e causar ali uma mancha, e às vezes eu não tenho como reverter. Tem manchas que eu consigo reverter, tem manchas que eu não consigo. Então, toda e qualquer depilação, seja cera, seja laser, seja a lâmina, eu vou ter, sim, um efeito que não é desejado, tá? Que, de repente, não fique ali visível no início, pode levar algum tempo, mas algo vai acontecer naquela estrutura, tá bom? Perfeito, obrigado, Gisele. Imagina. E aí, na epiderme, nós temos essa camada, né, como eu falei, mais superficial, ela fica em contato direto com o meio externo, então tudo que acontece no ambiente, ele vai estar diretamente linkado ali à epiderme, tá? Então, se eu me exponho ao sol, por exemplo, né, que é algo muito falado hoje em dia a respeito da proteção solar, eu vou ter ali queimadura, primeiro local, né? Óbvio que os raios UV, eles vão ultrapassar essa barreira e vão causar outros danos mais profundos. Mas o que é visível, primeira coisa, é o eritema, a queimadura, né? O estado daquela pele de ressecamento é muito grande. Então, por exemplo, poluição, né? Poluição é muito falado hoje em dia na degradação de tecido e a gente consegue, né, visualizar ali a perda de colágeno e elastina por conta da poluição, porque na pele você consegue ver as rugas se formando cada vez mais cedo, né? A gente vive num ambiente cada vez mais poluído. Então, se a gente não fizer uma proteção, que existe proteção contra poluentes, a gente vai conseguir visualizar cada vez mais cedo essa epiderme mais composta por rugas, mais com um aspecto envelhecido, tá? Ele é um tecido epitelial estratificado, né? Como eu vou explicar. Ele tem várias camadas, né? Essas células, eu acho que eu tenho uma foto ali para mostrar para vocês, elas ficam justapostas, elas ficam bem coladinhas uma na outra, tá? É extremamente queratinizada e avascular. O que seria isso? Ela é grossa, ela é densa e ela não tem circulação, ela é avascular. Então, ó, para você ter uma noção, a espessura é de 0,04 a 1,5 milímetro. Então, a olho nu é muito visível, né? Mas se você for lá microscopicamente, ela é uma pele espessa, densa e sem vida, teoricamente, tá, gente? Isso aí é só porque é composta de muita célula morta, geralmente. Mas a gente faz esse processo de renovação. Então, você vai observar ali muitas células mortas, uma pele mais grossa, mais espessa, tá? Na própria epiderme, ela tem uma divisão, tá? Que é a camada basal, né, ou germinativa, que fica mais profunda da epiderme, a espinhosa, granulosa e a córnea. Isso é só dentro da epiderme, tá? A camada basal ou germinativa, que eu vou passar aqui para vocês verem, que está bem aqui no final, olha como ela é mais organizada. Aqui eu digo que é o início de tudo, né? Ela tem uma grande atividade mitótica, tudo que acontece, tudo que vai nascer, nasce daí, dessa camada basal, tá? Dali para o início, né? Porque você consegue ver, vamos dizer assim. Aí nós temos ali ainda, né, uma epiderme que se regenera, né, e se renova frequentemente. Como eu falei, essa renovação acontece em torno aí de 21 dias na face, né, e no corpo todo de 40 a 56 dias. Então, assim, a nossa pele toda do corpo, ela é trocada nesse período, tá? Ela é tão delicado esse processo, né, que a gente não visualiza tão bem. E uma coisa engraçada, que eu sempre falo, né, e brinco, que às vezes você toma banho e você passa a toalha na sua pele, sai manchada a toalha. Gente, às vezes não é sujeira, é pele, tá? Então, sempre que vocês forem tomar banho, fazer lá a sua limpeza, a sua higiene, procurem utilizar de recursos como esfoliantes ou uma bucha de banho para facilitar, para tirar esse excesso, porque só às vezes você aplica ali um sabonete, e aí você acha que, ok, limpei.
Mas quando você passa a toalha, sai uma manchadinha, né? Suja mesmo. Aquilo ali é excesso de pele, muitas das vezes, tá? Então, essa remoção, você pode abrir mão de um esfoliante corporal, porque às vezes é um depósito que fica muito alto, dependendo do perfil, né, de cada pessoa. Então, o esfoliante corporal e facial, ele auxilia a remover esse excesso de células mortas, tá? Então, esse é um processo que acontece no nosso organismo naturalmente. Todo ser humano passa por esse processo, do último fio de cabelo até o último dedinho do pé, em torno de 40 a 56 dias, tá? Uma coisa que é importante é que cada vez mais a gente vai passando o tempo, quanto mais velho, mais demorado se torna esse processo. Quando a gente é mais jovem, esse processo é mais rápido, né? Então, é onde a gente tem ali a falta de rugas, né, vamos dizer assim, ou uma pele com viço melhor, mais bonito nas peles jovens, do que nas peles de pessoas mais idosas, porque tem um excesso de células mortas ali presente. Na camada espinhosa, que já é essa camada aqui bem confusa, né, bem enroladinha aqui no meio, nós temos as células que vão se achatando. A gente começa a produzir as células na camada basal. Aqui é um melanócito, esse vermelhinho, tá? E aí ele vai começando a se disseminar, se disseminar, se disseminar. E aí é onde a gente começa o apertamento, aquela formação grande de célula, né? Elas vão se formando e vão se achatando. E aí elas vão perdendo seus núcleos até morrer, né? Elas vão tendo ali o seu tempo hábil de vida, vão se juntando e se agrupando, e vão aqui, ó, chegando na camada granulosa. Essa camada, ela é formada por 5 camadas de células, elas têm tamanho, né? Elas são poligonais e um pouco achatadas. Então, nós temos uma célula que era bem redondinha, e ela vai se fechando, se fechando, se fechando, tá? E achatando mesmo, até mesmo o núcleo, né, dessa célula, ela vai se achatando. É um núcleo centralizado, tá? E aí a gente tem grânulos que contêm keratomalina, perdão. Então, essa keratomalina, que é muito presente, elas vão se juntando, né, para formar lá no final aquele excesso de pele de células mortas, e excesso mesmo de queratina lá no final, tá? Formando aquela pele mais espessa. Essa keratomalina, né, ela auxilia na prevenção da perda de água, então ela vai concentrando ali para tentar firmar a água no local. A camada córnea, que é a camada mais superficial, que é onde a gente consegue ver, né? Ela é uma camada que está ali cheia de queratinócitos, né? Repleta de queratinócitos, já maturado. Então, a gente tem uma pele ali grossa, espessa, tá? Então, esses corneócitos presentes, eles têm ali uma característica já de fim, né? Acabou o processo, né, de reprodução celular daquela região. Então, ele forma, ok, uma barreira protetora, tá? Porém, ali ficam micro-organismos presentes na região que fazem essa retenção de água até um determinado tempo. Fazendo esse processo, eles têm um tempo hábil de vida e chegando ali em média de 21 a 25 dias, eles vão morrendo, tá? E aí a gente precisa desse estímulo em determinadas idades, né, para poder acelerar um pouco mais esse processo. Como eu falei, quanto mais idade nós temos, mais lento esse processo fica. E aí chegamos na derme. A derme, ela é a nossa sustentação, tá? Ela é um campo de força, né, da epiderme. Ela é rica em fibroblastos, né, que é onde ocorre ali a formação dos colágenos, tem fibras elásticas e substância amorfa. Bom, na derme é onde, para mim, onde tudo acontece para que nós tenhamos, né, uma pele visivelmente ok, boa. Por quê? A gente sabe que a maioria das faces que compõem ali
determinadas rugas, né? Seja elas mais profundas ou mais superficiais, é por conta da falta de colágeno e elastina. E aí, beleza. Eu quero fazer um produto, né, que para lá eu ter formação de colágeno e tal. O que eu preciso fazer, né? Não adianta eu tomar colágeno. Eu sempre falo que tomar colágeno é bom, ele auxilia, mas ele não vai me ajudar a formar fibroblasto, tá? Então, eu tenho que pensar em precursores de fibroblastos para poder ter essa formação de colágeno endógena. Então, eu vou usar um colágeno para a face. Tem que pensar se ele é um precursor de fibroblastos. Senão, ele não tem, muitas das vezes, ele não tem capacidade suficiente de reter na derme, às vezes nem chega na derme, gente. Quando a gente faz a ingestão, por exemplo, de colágeno, a gente tem que pensar que hoje tem colágenos específicos para a pele. Mas, na maioria dos casos, a gente já tem uma falta de colágeno natural, porque a gente não se alimenta bem. E quando eu falo a gente, é todos nós mesmos, tá? Porque tudo que a gente compra no mercado já vem com algumas mudanças. E, sinceramente, os foods da vida aí que a gente compra também não é muito saudável. Então, já que a nossa alimentação não nos dá esse suporte, eu vou tomar. Ótimo, beleza, mas o quanto o meu organismo precisa a ponto de sobrar para chegar na pele? Por quê? A pele, apesar de ser uma camada de proteção maravilhosa, ótima, enorme, ela não é vital. Eu consigo sobreviver se tirar um pedaço da minha pele. Mas um órgão, né? Dependendo do órgão, eu não posso viver sem ele. Então, o aporte de colágeno ele vai ser primeiro direcionado aos órgãos vitais. Então, não adianta eu fazer ingestão de colágeno achando que vai para tudo para minha pele, porque não vai, tá? Hoje até tem no mercado alguns colágenos direcionados para a pele, mas eu ainda tenho as minhas. Acho que tem que usar, mas eu ainda prefiro estudar mais um pouco sobre isso para entender o quanto desse colágeno específico eu estou entregando para a minha pele. Será que ele vai realmente todo? O quanto ele tem de radar para direcionar, para se direcionar para a pele, tá? Então, fica aí a minha dica quando a gente for pensar em colágeno para tratamento de tecido, de pele, tá? Bom, a derme, ela está colocada como uma armação por fibras de colágeno, como vem descrito, né, do tipo 1 e tipo 3. Ela fica agrupada em fileiras, em fibras elásticas e fibras de reticulita. Então, assim, é muito organizado. A derme, ela vem como uma malha, né, essas fibras de colágeno e elastina, ela funciona como uma rede, como uma malha. Então, ela é muito organizada porque a função dela é sustentar. Se eu tiver um colágeno sem qualidade, é um colágeno frouxo, eu também, mesmo que eu tenha um colágeno presente, se ele não for de boa qualidade, eu vou ter ruga sim, tá? Então, esse colágeno, essa formação, ela tem que ser uma boa formação de colágeno. Então, pensa comigo, se eu acelero muito aquele processo de renovação celular de forma incontrolada, como as lâminas, por exemplo, será que essas fibras de colágeno, elas vão ser reproduzidas de forma organizada? Porque elas vão ter que trabalhar muito rápido, né? Então já não vai ser organizado. Será que vai produzir colágeno de qualidade? Aquela trama, aquela rede bem firme? Não vai. Então, todo o processo de renovação celular, e aí voltando a falar dos peelings, eu sempre gosto de abordar os peelings, porque é um tema que se fala muito, né? O peeling, ele é muito, muito, muito interessante, é um recurso maravilhoso, principalmente para estímulo de colágeno. Porém, se eu não fizer um controle, saber muito bem os ativos que eu estou usando, qual a necessidade desse meu paciente e utilizar ali de forma adequada, de forma organizada, causar um processo inflamatório controlado,
eu não vou ter resultado, tá? Eu vou ficar fazendo peeling ali, eu posso até prejudicar, trazer outros problemas para aquela face. Assim como um esfoliante físico, né? Que é aquele esfoliante que a gente compra para fazer em casa, né? Que tem os grânulos. Aquilo ali em excesso também pode te trazer malefícios em relação ao colágeno. Porque isso aqui é uma escada, gente. A partir do momento que eu removo essa camada superficial, o meu organismo entende que ele precisa acelerar o processo de reprodução celular. Então, ele vai trabalhar mais rápido em toda essa cascata, tá? Então, não é interessante a gente acelerar esse processo de forma desorganizada, tá? Então, pensem nisso quando vocês forem falar, quando vocês forem pensar em algum produto, né, para ser utilizado, que ele cause aí, sim, um processo controlado. Aí nós temos a hipoderme, que é a terceira e última camada da pele. Ela é basicamente composta por células de gordura, ela tem uma espessura variável, vai depender muito do tipo, né, do perfil desse paciente, é uma camadinha de gordura. Nós mais jovens, estou me incluindo, tá? Que eu não posso falar nem minha idade. Nós mais jovens que estamos aqui reunidos, a gente tem uma camadinha ali mais espessa, né, mais considerável de camadinha de gordura. Conforme a gente vai envelhecendo, inclusive eu estava estudando sobre isso ontem, sobre essa movimentação da gordura no nosso corpo, e a gente começa a observar que a gente começa a ter uma perda, né? Perda óssea, perda muscular, e a gordura, quando a gente não perde, a gente se movimenta ela. Então, a gordura, quando a gente nasce e vai reproduzindo isso ao longo da vida, essa camada de gordura, ela vai sendo reproduzida, ela tem um local para estar, né? Que ela deveria estar localizada naquele sítio. Quando eu vou tendo esse processo de envelhecimento, que eu vou perdendo outras estruturas, essa minha hipoderme ela vai se movimentando, porque ela vai dando suporte a outras áreas mais importantes, ou ela vai pesando, porque ela tem falta de suporte para ficar sustentada, né? Isso a gente vê muito na face. A gente tem aqui os coxins adipósitos, né? Que são sustentadores da face, e aí quando começa o processo de envelhecimento, vai derreter, ele vai descendo. Por isso que a gente tem, em pessoas mais idosas, aquela sensação de face derretida, porque toda aquela gordura, ela se movimentou. O que perdeu, ok, perdeu, mas o que ficou não está no local adequado. Então, a hipoderme, ela, além de tudo, ela ajuda a fazer essa sustentação, tá? Também de tecido. Então, no nosso corpo, ela está bem distribuída, mas sabendo que com o passar dos anos a gente vai perdendo. E aí eu queria abordar para vocês uma questão sobre fototipo. Quando a gente pensa num cosmético, dependendo do direcionamento desse cosmético, a gente tem que pensar no fototipo, né? Quando eu penso num produto que é clareador, ele não é direcionado somente para quem tem uma mancha a ser tratada. Às vezes eu quero fazer um clareamento de uniformização de tom de pele, né? Porque a gente fica exposto a processos de agressão externa, né? E aí eu tenho essa alteração de coloração da face, porque a face é que está mais exposta, né? O corpo a gente ainda cobre com a roupa no dia a dia, mas a face, se você não usar o protetor solar, face, mão e colo, você vai ter alteração de cor. Então, assim, é muito importante a gente pensar no tom de pele que a gente está pensando em tratar, tá? Daquele paciente. E aí, de acordo com um médico norte-americano, ele conseguiu determinar uma média de 6 fototipos diferentes dentre as pessoas, né? Só que a gente tem que pensar que existem variações, como, por exemplo, quando eu tenho ali um casal que tem etnias diferentes e eles têm tons de pele diferentes. O filho desse casal, por exemplo,
ele vai ter a pele, o tom de pele visível, porém ele tem os genes do pai e da mãe. Então, o controle desse melanócito, a gente não sabe. Será que veio mais da mãe ou do pai? Porque o melanócito, ele tem uma cor. Ele não é preto e distribui uma cor variada a cada pessoa. Não, ele tem 3 cores diferentes e dentre as pessoas, esse tom vai variando conforme ele vai se distribuindo. Ou eu tenho mais de um determinado melanócito, e aí eu tenho uma determinada cor, ou eu tenho menos, e aí eu tenho outra determinada cor. Tá? Então, isso aqui, falar de tom, de melanócito, é um assunto à parte, porque é muito complexo quando a gente fala de produção de melanina, tá? Mas ele fez uma determinação que é um parâmetro que eu acho muito bom para a gente se guiar, tá? Pelo menos quando se trata aí de cosméticos e de alguns procedimentos, a gente já consegue ter ali um norte para poder trabalhar. Bom, o fototipo 1, que é aquele fototipo bem branco, eu vou passar que eu tenho uma imagem para vocês ficarem mais visuais. Esse fototipo 1, que é o fototipo extremamente branco, né? É aquela pele muito clara, geralmente o tom de cabelo é mais ruivo, né? Mais claro, os olhos são claros também, os cílios acompanham a tonalidade do cabelo, tá? E essa pele geralmente vai ter essas sardas, né? Que são as famosas efélides. Então, é um fototipo que a gente não tem ali um bronzeamento, ele não possui uma carga melânica que faça com que ele consiga se bronzear. Geralmente é uma pele que fica por um tom vermelho, né? Pega sol, mas não consegue fazer uma marquinha, nem nada disso. Porque ele fica nesse tom avermelhado, tá? O fototipo 2, que já é uma pele mais branca padrão, né, tradicional, que nós vemos aí das norte-americanas, né, que são loiras, também tem olhos claros, também é uma pele mais sensível, o cabelo vai variar ali do ruivo para o loiro, as sobrancelhas geralmente acompanham a tonalidade do cabelo, o cílio pode vir um pouco mais escuro, não é necessariamente vir loiro. Muitas vezes a gente até confunde um pouco com albinismo, né, por ser tão branca, mas às vezes não é o caso. A pessoa albina, que tem ausência mesmo da ação da melanina, geralmente ele tem ali o cílio branco, sobrancelha branca, ele não tem nenhuma carga melânica. Se você olhar no tom dessa foto, ela tem um pouquinho de melanina na sobrancelha, no pelo, né? O tom de pelo dela é um pouco mais escuro do que o cabelo. Talvez o desse cabelo seja até pintado, tá, gente? Mas que foi uma imagem da internet. Mas é um loiro bem claro, assim, normalmente, tá? Não sai muito disso. Também é uma pele que tem dificuldade de se bronzear, né? Geralmente é uma pele que fica mais avermelhada, não tão sensível, talvez, do que o fototipo 1. Aí nós temos o fototipo 3, que é aquela morena clara, geralmente acompanha aí os olhos claros também, nem sempre azuis, mas pode ser ali um mel, verde, tem uma tonalidade mais clara, mas isso também pode ser uma determinação genética, como eu falei, os nossos pais contribuem para quanta melanina a gente vai reproduzir, tá? Então, se eu tenho um pai branco, uma mãe negra, ou vice-versa, o meu tom de pele pode ser determinado uma média de cada um, ou mais para um do que para outro, tá? Então, posso ali ter uma mistura de tonalidade. Então, dentro do fototipo 3, eu tenho ainda assim uma pele clara, porém um cabelo mais escuro, mais amarronzado, vamos dizer assim, mais amendoado. Os cílios e a sobrancelha também são mais escuras e vai ter uma variação no tom dos olhos, da cor dos olhos. O fototipo 4, digamos que é também assim uma pele de clara ao início daquele bronzeamento, uma pele para o início de um moreno,
né? É uma pele que bronzeia facilmente, porém, o cabelo é mais escuro, né? Tem uma tonalidade mais escura. O cílio e a sobrancelha também acompanham um tom de cabelo, diferente das outras fotos. Ali a gente tem uma variedade, né, dos pelos para o tom de cabelo, nem sempre acompanha. No caso do fototipo 4, a gente tem essa percepção que cílio, sobrancelha e cabelo são basicamente na mesma tonalidade, tá? Pega sol facilmente, marca facilmente. Geralmente é uma pele tendenciosa a manchar. Eu sou um fototipo 4, mas eu engano muito porque, por exemplo, eu fiz laser, né, na perna. E eu fiz um laser que era específico para a pele negra que nós temos, para uma pele um tom mais escuro. E fiz porque eu já sabia que manchava. E ainda assim eu manchei. Eu tenho uma manchinha aqui na canela para tratar. Então, a gente tem que ter cuidado um pouco com essas variações, porque eu tenho dentro da minha genética familiares negros, né? Então, essa carga de melanina eu carrego comigo. Então, qualquer estímulo que eu possa fazer a mais, eu posso manchar. Isso é uma característica muito presente no fototipo 4, porque aqui no Brasil a gente tem uma miscigenação muito grande. Então, a gente tem uma dificuldade, às vezes, de determinar o fototipo daquele paciente. A gente vai determinar pelo que a gente vê, mas a reação dos melanócitos dela, a gente vai vendo conforme a gente vai tratando, tá? O fototipo 5 já é aquela pele morena escura, né? Ainda não é aquela pele bem negra, mas é preta, né? Vamos dizer assim, é uma pele mais amarronzada, escura. É uma pele de bronzeamento maravilhoso, que vai para a praia, faz aquela marquinha, fica lindo, que é uma pele que tem um estímulo dos melanócitos muito presente. Eles trabalham o tempo todo a favor dessa produção. Porém, é uma pele que mancha muito também. É um perfil, né, de paciente que, se tiver uma acne, provavelmente ele vai manchar. Tá? Então, qualquer processo inflamatório que não controlado é um paciente que provavelmente eu vou ter ali uma mancha para tratar em seguida. Tá? E o fototipo 6, que é aquela pele bem mais escura, pele negra, né, de um perfil mais negro. Nessa pele, você vai ver que é muito mais presente o colágeno e a elastina. Por incrível que pareça, existem diferenças também na tonalidade em relação a colágeno e elastina. Então, é muito mais presente nas peles de tom mais escuro, tá? Inclusive no fototipo 6. Então, é uma pele razoavelmente, né, complicada por conta de manchas, como o tipo 5, né, tem uma produção de melanina exacerbada, porém, geralmente são peles mais viçosas, mais fortes, de espessura maior. Então, são pessoas que demoram mais a envelhecer, né? Então, tem uma vantagem maravilhosa nesse tom mais escuro de pele. Bom, geralmente quando a gente fala desses tratamentos estéticos com cosméticos, né, sendo dos dois tipos, a gente direciona para o tipo 2, tá? Que são aquele tipo que eu falei no início, né, de divisão que a Anvisa fez para facilitar o entendimento. Nesses casos de tratamento, a gente usa o tipo 2, tá? Que são para disfunções e alterações que acontecem no nosso organismo. Então, não adianta eu pegar um sabonete simples para tratar uma pele que tem mancha. Eu preciso de um sabonete, por exemplo, que tem algum composto clareador que vai tratar aquela mancha. Ou se eu tenho uma pele sensível, eu não posso usar um sabonete comum. Eu tenho que utilizar um sabonete que tem um ativo calmante. Então, todo um parâmetro ali dos cosméticos do tipo 2, eles são para tratamento, tá? Corrigir alguma imperfeição ou uma determinada disfunção. Nós, como farmacêuticos, a gente tem a possibilidade da prescrição.
Então, quando eu botei no material de vocês uma listinha de produtos que está lá de acordo com a Anvisa, eu já botei lá para vocês darem uma olhada, que como nós podemos prescrever, né, determinados ativos, é muito bom a gente pensar no home care, no skincare, nesse tratamento personalizado. Eu posso criar para mim o que eu quero tratar, os produtos que eu quero utilizar de acordo com o que eu quero tratar. Então, é assim que nós temos que pensar sobre o nosso paciente. Eu tenho ali um paciente na minha clínica que ele tem características individuais. Só ele é daquele jeito. Olha que bacana, né? Eu não tenho ninguém igual a mim no mundo. Só tem eu. Não tem outra doutora Gisele, né? Não tem outra doutora Daniele no mundo. Só tem a gente. Então, não tem como eu fazer um tratamento igual. Eu preciso individualizar. Então, esses produtos do tipo 2 vão direcionar, né, você a fazer, né, formular esse tratamento para o seu paciente. E para você criar esse tratamento, você precisa conhecer tudo isso aqui que eu estou falando. Bom, as principais disfunções que geralmente nós falamos, que chega, né, que dão para ser tratadas com a cosmetologia, eu descrevi aqui algumas, que foram as discromias, a acne, a rosácea, a telangiectasia, o envelhecimento e a olheira. Esses são, assim, as coisas que mais aparecem nos consultórios para serem tratados, tá? E aí eu vou destrinchar aqui um pouquinho. Vocês querem levar até 12:30 ou vocês querem parar para almoçar? O que vocês preferem? Pode alguém se manifestar? Pode ser 12:30 ou vocês não ou querem almoçar agora? Tá, eu vou levar até 12:30. 12:30 a gente para e almoça, tá bom? Então vamos lá. As discromias, e aí aqui é um assunto um pouco mais extenso, então preciso que vocês prestem bastante atenção para a gente entender um pouquinho como funcionam essas discromias, tá? Essas discromias, elas são lesões dermatológicas que não têm relevo, tá? São manchas, geralmente são de baixo relevo. Por que que eu estou falando isso? A gente já tem hoje o consenso, né, do câncer, sobre o câncer de pele, onde a gente também tem uma mancha, né, geralmente amarronzada, ela tem uma delimitação muito padrão, né, geralmente quase que redondinha, né, ela é bem desenhada, só que ela é em alto relevo. E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque quando eu vou tratar um paciente e eu não identifico bem aquela discromia, e ali nós temos um câncer de pele, um processo, né, de desenvolvimento de um câncer de pele, a gente pode acelerar esse processo. Então, quando for fazer uma análise, tem que ter muito cuidado, bote a mão no seu paciente, a gente tem que ser tátil, tem que olhar, bota uma lupinha, faça um exame muito detalhado. As discromias, principalmente, tá? Por conta do câncer de pele, a gente precisa ter esse olhar mais cuidadoso. Então, Melasma seria uma discromia? perdão, não entendi. O melasma, ele entraria como uma Sim, perfeito. Eu vou falar sobre melasma, tá? O melasma, Tá. ele é uma discromia e ele tem diversas causas. Inclusive, nós podemos desencadear um melasma em alguém que não tinha melasma. eu Quantas não sei, né? preocupações a gente tem que ter, né? Então, essa discromia, que ela não tem relevo, que ela é baixa, né? Eu consigo passar a mão e eu sentir só a pele, não tem nada ali, né, que eu consiga sentir de diferente. Porém, eu vejo uma mancha, aquilo eu posso tratar, tá? Tá bom, Alto obrigada. relevo, nada, meu amor, imagina. Alto relevo é onde a gente vai buscar o nosso parceiro dermatologista para que daí ele identifique e, né, faça todo o procedimento ali, se é ou se não é um câncer de pele. E aí nós temos dentro das discromias
nós vamos ter as manchas pigmentadas, que são as hipercromias, hipocromias ou acromias. As hipercromias são aquelas manchas que elas têm uma coloração mais forte do que o seu tom natural de pele. Geralmente, a gente consegue ver após processos inflamatórios, tá? Então, a gente tem naquele local um depósito de melanina muito maior do que o da sua pele natural. Como você pode ver, isso aqui é um melasma, como a colega falou, né? Um melasma bem grande, considerável, né? Numa região de face bem extensa. Mas geralmente melasma, quando a gente vê assim, né? É difícil ver uma coisa mais discreta, a não ser quem controle. O melasma em si, eu vou falar dele, mas ele é algo que não tem cura. Depois que você desenvolve o melasma, você nunca mais vai viver sem ele, tá? Você pode até tirar da sua visão. Eu consigo manter a minha pele, né, num determinado controle, na qual ele não fique visível para mim. Porém, em algumas determinadas situações, ele pode reaparecer. Então, nos nossos tratamentos, a gente tem que ter muito cuidado quando for fazer uma agressão na pele de um paciente. Principalmente se o fototipo for 4, 5 e 6, tá? Então, quando a gente quer causar ali um processo inflamatório, tem que ter cuidado, porque se a gente não fizer um controle, a gente pode causar um dano eterno nesse paciente, que é, por exemplo, o melasma, tá? Não é para colocar medo, mas é para que vocês tenham ciência de que estética, eu até brinco, né? Estética não é só passar creminho, né? A cosmetologia não é só produzir creminho para aplicar. Tem toda uma ciência e um conhecimento envolvido. Então, quem trabalha com cautela, trabalha bem, tá? E intercorrência, gente, só tem quem trabalha, tá? Quem não trabalha, nunca vai ter intercorrência. Então, intercorrências, elas existem, porém, você, como profissional, tem que ter o conhecimento do que fazer. Como eu vou tratar? O ideal é que não aconteça, mas se acontecer, você tem que ter expertise para tratar, tá? Então, nessas hipercromias, nós vamos observar essas manchas, né, com excesso já de depósito de melanina. As efélides são outro exemplo, né? Aquelas pintinhas que nós vemos, aquilo ali também é excesso de depósito de melanina. As hipocromias já são aquelas manchas mais clarinhas que aparecem na face. Isso aí pode acontecer, enfim, por uma falta de depósito naquele determinado local. Eu consigo estimular e trazer ali uma coloração, tá? Isso aqui ainda é resolvível. É algo que a gente consegue fazer num consultório, por exemplo. Se for algo sem nenhuma patologia por trás. Às vezes foi algum produto que a paciente usou, que continha algum clareador e ela não sabia, e de repente destoou ali o tom da pele dela. Então, a gente consegue trazer a produção de melanócito naquele local. Se causando uma injúria, seja através de um microagulhamento, através de um peeling, através de uma enzima, a gente consegue trabalhar essa região e trazer a coloração natural de volta. Agora, as acromias, aí a gente já tem um problema um pouco maior, porque aí a gente tem a ausência da melanina, né? Já não existe melanina naquela região, não tem melanócito naquela região para trabalhar, tá? Então, eu já vi algumas coisas, agora sem criticar ninguém, é uma opinião pessoal, eu já vi pessoas que fazem, né, coloração nessa região, mas eu acho, assim, muito complicado você trabalhar, é uma patologia, o vitiligo, por exemplo, e aí quando eu tento fazer uma correção ali, eu posso aumentar esse processo do vitiligo, porque o vitiligo ele não tem uma causa muito específica, assim como a psoríase. Ela tem processos que desencadeiam esse fato. Então, são diversas situações. Então, você imagina você ficar causando uma injúria, porque é um procedimento com agulha e com tinta. Além de, muitas das vezes, não acertar o tom, né? Às vezes você pode
destoar ali, né, e não ficar estético, não ficar bacana, você pode causar uma agressão e, às vezes, piorar, né, o visual daquele paciente. Então, em casos de doenças, vamos dizer assim, de patologias, vou nem chamar de doença, né, para não ficar feio, mas em casos de patologia, não mexa, tá? Isso aqui não tem como a gente tratar. Uma paciente desse perfil precisa procurar um dermatologista, entender as causas primeiro, o que poderia estar desencadeando, né, o vitiligo, e para daí ela dar um passo à frente. Nós podemos hidratar essa pele, né, fazer uma boa hidratação, deixar essa pele viçosa, né, fazer um outro tipo de cuidado. Mas mexer na tonalidade dessa pele acaba sendo perigoso e a gente pode aumentar esse processo, né, de desenvolvimento do vitiligo, tá? No caso do albinismo, eu não botei nenhuma foto, mas como todos sabem, o albinismo é a ausência total, não temos recurso para trazer de volta essa coloração de pele. Então, como eu falei, é uma característica e não necessariamente uma patologia, tá? Então, não é algo que vamos mexer. E outra coisa que eu quero citar também, a gente tem aí ativos que são pigmentantes, né? Inclusive para o cabelo, né? Para desacelerar o processo, né, do cabelinho ficar branco. Então, quando a gente for pensar num paciente desse, a suplementação desses ativos via oral também é interessante, tá? No caso de acromia, não no caso de vitiligo, mas no caso de acromias, tá? Se for uma região grande, a gente pode pensar nesse estímulo endógeno. E aí eu queria falar um pouquinho sobre a questão da melanina com vocês, tá? Isso tudo, gente, que eu venho falando, né, que eu estou tratando com vocês nesse momento, é porque a gente realmente precisa entender como que o nosso corpo funciona, tá? Porque não adianta eu falar assim, usa isso para aquilo, se você não sabe o fundamento, né? Então é muito importante a gente entender o nosso corpo para tudo, não só para tratar com cosmético, né, para cuidar com cosmético, mas para tudo, para você entender as reações dele. Então nós temos lá o melanócito, que o melanócito é aquela célula, né, que produz a melanina, ele sintetiza a melanina e transfere essa melanina para os melanossomas, tá? E, consequentemente, você vai ver lá, quando ele estiver lá na camadinha mais superficial da sua pele, ele vai estar lá presente. O melanossoma já é aquela organela onde ocorre a melanogênese, tá? Então, lá o melanócito, ele sintetiza, tá? E aí a melanogênese, aquele nascimento, a formação da melanina ocorre no melanossoma. E a melanina é o pigmento, é a cor, tá? Que vai dar a tonalidade ao fototipo desse perfil de paciente. Que aí a gente tem aquele, né, diversas possibilidades, até o 6 de fototipo. E aí o que influencia? Como eu falei, os fatores genéticos são, assim, primordiais. A gente não sabe quem é o papai, quem é a mamãe, às vezes a gente não tem noção dos avós, né? Então a gente traz no nosso organismo a carga genética dos nossos familiares. Então, cada pessoa tem um perfil. Por mais que a gente queira enquadrar para ser mais fácil dentro daquela foto que eu coloquei, né, do 1 ao 6 fototipo, às vezes fica difícil, principalmente o fototipo 4 e 5, que é o mais presente no Brasil. É uma mistura muito grande. Então, os fatores genéticos são presentes de forma muito variada. Então, não tem muito parâmetro, sabe? Então, reações podem acontecer quando se fala de melanina e reações inesperadas. Fatores hormonais são extremamente importantes, né? O uso de anticoncepcional, a gente sabe que ele pode se manchar, ele faz aí ele estimula, né, na verdade, essa produção da melanina. Então, a gente tem que investigar, quando a gente vai atender um paciente que tem uma mancha, seja um melasma ou seja uma mancha que ele não tinha, a gente tem que perguntar se faz uso de anticoncepcional, se vai ao ginecologista,
se está tudo ok com os hormônios, se faz reposição hormonal, porque às vezes está fazendo uma reposição hormonal, está tomando algum aditivo, alguma adição ali de algum hormônio diferente que está causando aquela mancha, tá? Então, quando se trata de mancha, né, de melanócito, todo esse processo, é uma situação muito mais profunda. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando só sobre melanina, né, porque é um assunto muito extenso. E a exposição UVA-UVB, né? Quando a gente faz essa exposição ao sol, a gente automaticamente faz com que ocorra um processo inflamatório no nosso organismo. Por quê? Quando a gente se expõe, os raios solares visíveis, ele queima a pele, né? Tanto que a gente fica lá vermelhinho, fica assado, né, queimado. Então, aquilo é um processo inflamatório. E aí, automaticamente, a gente faz o quê? Bronzeia. Por que bronzeia? Porque o meu organismo entende que a minha pele está sofrendo uma agressão e eu preciso jogar a melanina lá para proteger. Então, o melanócito, ele faz essa proteção também. Só que, em muitos casos, quando é de forma exacerbada, pode causar aí uma mancha, tá? Então, não é muito interessante. A exposição solar, a gente tem que ter cuidado, porque além desse excesso de formação de melanina, que a longo prazo você pode ter um problema, como o melasma, como a colega falou, às vezes você pega o sol aqui a vida inteira, não aconteceu nada. De hoje para amanhã vê uma mancha assim na sua testa. Ah, mas o que eu fiz de diferente? Pegou sol durante 20, 30 anos da sua vida e não se protegeu. Esse foi o diferente, tá? Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado, já desde já, em relação ao uso de filtro solar. E hoje, assim, a gente tem um mundo de possibilidades, né? É protetor com base, é protetor com antioxidante, protetor com ácido hialurônico. Quem não conhece, pode seguir também lá no Instagram, além de me seguir, o professor Lucas Portilho. Ele é um cara, assim, que tem uma expertise em filtro solar que é de outro mundo. Eu tive a oportunidade de conversar com ele num congresso que eu fui, e eu falei, eu preciso tirar uma dúvida, eu tinha uma dúvida, né, a respeito de algo que ele tinha falado. Ele é um cara muito solícito, então, se vocês têm dúvidas, ele tem lá as informações que ele sempre passa, ele ensina, né, a formular. Então, é um cara muito legal que eu gostaria, aproveitando, né, de deixar aqui, Lucas Portilho, siga ele, não tenho nenhum vínculo, eu tenho admiração pelo profissional que ele é, né? E sendo assim da nossa área, sabe? Eu acho que a gente tem que valorizar esses profissionais que estão em ascensão, que têm esse conhecimento para compartilhar com a gente. Eu aprendo muito com ele sobre fórmula, né? E assim, deixo aqui para vocês, tá? Então, falando aí sobre os raios UVA e UVB, além de todo esse malefício visual que ele traz, tem todo um malefício interno, né? E coisas que a gente só vai ver daqui a alguns anos. Então, não abram mão, sabe, do uso do filtro solar. É uma proteção física, mas contra patologias aí futuras, que às vezes vai demorar 20, 30 anos para aparecer, né? E às vezes você não sabe nem naquele momento a causa, mas quando foi ver, você passou uma vida inteira se expondo ao sol sem usar filtro solar. E aí eu vou entrar nessas alterações para falar do melasma, mas já são 12h27. A gente para agora para o almoço e aí eu retorno já dando continuidade para falar dessas alterações, tá? Volta o quê? 1h30, gente, tá bom? 1 horinha, 1 horinha e meia. 1 horinha e meia, tá bom para vocês? A gente volta 2 horas. Tá sim. Perfeito, gente. Então, 2 horas a gente se vê de novo, tá? Um beijo. Até daqui a pouco.